Era uma noite fria de outono quando a senhora Martinez, uma senhora idosa e reservada, decidiu passar a noite na casa de sua filha. A casa era antiga, situada no campo, rodeada por árvores antigas que balançavam ao sabor do vento noturno. Após o jantar, enquanto todos se recolhiam, a senhora Martinez ficou acordada na sala de estar, relembrando histórias de sua juventude. Por volta da meia-noite, ela começou a ouvir passos no corredor. Inicialmente, pensou ser sua neta, que costumava ter dificuldades para dormir. Mas os passos eram pesados e lentos, como se alguém estivesse deliberadamente tentando não fazer barulho. Intrigada, a senhora Martinez decidiu investigar. Ao levantar-se, viu uma figura esguia parada no fim do corredor, apenas iluminada pelo luar que entrava pela janela. Era uma mulher de cabelos longos e vestido branco, virada de costas. A senhora Martinez chamou suavemente: "Quem está aí?" A figura não se moveu nem respondeu. Ela chamou novamente, agora com mais firmeza, mas a figura desapareceu instantaneamente. Assustada, a senhora Martinez voltou ao quarto, tentando convencer-se de que tinha sido apenas sua imaginação. No entanto, nos dias seguintes, ela descobriu que a casa tinha uma história sombria. Décadas atrás, uma mulher idosa que morava ali tinha desaparecido misteriosamente, deixando apenas um vestido branco para trás. Desde então, moradores relataram avistamentos inexplicáveis de uma figura feminina vagando pela casa. Para a senhora Martinez, aquela noite permaneceu como um lembrete vívido de que, às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que parecem brotar das sombras do passado. Minha avó, uma mulher de princípios firmes e nunca muito inclinada a acreditar em histórias sobrenaturais, sempre zombava das superstições e dos contos assustadores. No entanto, uma noite, quando eu era criança, ela decidiu compartilhar comigo uma experiência que a fez questionar suas próprias convicções. Ela estava visitando um antigo casarão no interior, onde morava uma amiga de longa data. A casa era bela, mas tinha um ar de abandono, com suas tábuas rangendo e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Durante a noite, minha avó acordou repentinamente com um som estranho vindo do sótão, um arranhar suave e contínuo que parecia ecoar pelo corredor. Curiosa, ela decidiu investigar, apesar de seu ceticismo em relação ao paranormal. Com uma lanterna trêmula na mão, subiu os degraus empoeirados até o sótão escuro. Lá dentro, o ar parecia pesado e carregado, como se cada sombra escondesse algo sinistro. O arranhar persistia, agora mais audível, ecoando em seus ouvidos. Quando finalmente alcançou a fonte do som, minha avó descobriu uma velha caixa empoeirada no canto do sótão. Sem pensar muito, abriu-a lentamente, revelando uma pilha de cartas amareladas e uma boneca antiga, de olhos vidrados e um sorriso desbotado. Antes que pudesse processar o que encontrara, ouviu um suspiro baixo e sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ela fechou a caixa imediatamente e desceu as escadas apressadamente, sentindo como se não estivesse mais sozinha na casa. Nos dias seguintes, ela tentou esquecer a experiência, atribuindo-a ao cansaço ou à imaginação. No entanto, sempre que contava essa história, havia um leve tremor em sua voz, como se parte dela ainda estivesse naquele sótão escuro, encarando algo que não podia ser explicado. E assim, mesmo os mais céticos podem ser confrontados com o inexplicável, deixando uma marca indelével em suas memórias. Minha avó sempre foi uma mulher corajosa e prática. Ela costumava viver em uma pequena casa no campo, onde passava a maior parte do tempo cuidando do jardim e das suas plantas. Mas havia algo naquela casa que a deixava inquieta, algo que ela relutava em admitir até mesmo para si mesma. Era uma noite de verão quente e abafada quando minha avó acordou abruptamente. O silêncio habitual do campo foi interrompido por um som estranho, um arrastar lento e pesado vindo do andar de baixo. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas o vento ou um animal vagando pela casa, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Com o coração batendo forte, ela desceu as escadas devagar, segurando uma lanterna tremendo nas mãos. Ao alcançar a sala de estar, a luz da lanterna revelou uma figura indistinta no canto da sala. Era uma sombra escura e densa, parecendo se contorcer como se tivesse vida própria.
Minha avó, apavorada, tentou gritar, mas sua voz parecia presa na garganta seca. A sombra se moveu lentamente em direção a ela, e foi então que ela notou os olhos, brilhando como brasas ardentes na escuridão. Ela se sentiu paralisada, incapaz de se mover enquanto a presença se aproximava cada vez mais. De repente, um barulho alto veio do lado de fora, como se alguém estivesse batendo na porta com força. A sombra se dissipou instantaneamente, deixando minha avó ofegante tremendo no meio da sala escura. Ela correu para a porta e abriu com força, revelando apenas o vazio da noite silenciosa. Desde aquela noite, minha avó se mudou daquela casa, jurando nunca mais voltar. Ela nunca conseguiu explicar o que viu naquela sala escura, mas uma coisa era certa: algo ali não era deste mundo, algo que ainda assombra em suas memórias até hoje. Minha avó sempre foi uma mulher destemida, mas havia algo que a perturbava profundamente, uma figura sombria que ela dizia ver ocasionalmente à noite. Morávamos em uma casa antiga, cercada por uma floresta densa. Uma noite, enquanto todos dormiam, ela acordou com um sussurro gelado ao seu ouvido, como se alguém estivesse tentando falar com ela em um idioma desconhecido. Ela se virou na cama e, à luz fraca que vinha da janela entreaberta, viu uma sombra escura ao pé da cama. Seus olhos se arregalaram de terror ao perceber que não era uma sombra comum, mas uma figura humana, alta e escura como a própria noite, com olhos que brilhavam de forma perturbadora. Minha avó, tomada pelo medo, tentou gritar, mas nenhum som saía de sua garganta. Ela sentia uma pressão no peito, como se algo invisível a estivesse sufocando lentamente. Finalmente, após um esforço desesperado, um grito escapou de seus lábios e a figura desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse estado ali. Desde então, minha avó evitava ficar sozinha à noite e sempre mantinha todas as luzes acesas. Mesmo após anos, ela nunca esqueceu aquela sensação de terror absoluto e a certeza de que algo além da compreensão humana estava presente naquela casa. Vovó Emma sempre foi uma mulher corajosa, criada em uma pequena vila onde histórias de fantasmas e aparições eram frequentes entre os moradores mais velhos. Em seus 80 anos de vida, ela viu muitas coisas, mas nada poderia tê-la preparado para a experiência que teve em uma noite de inverno gelada. Era uma noite tranquila, o vento uivava lá fora enquanto a lareira crepitava dentro de sua antiga casa de campo. Emma estava sozinha naquela noite. Seu marido havia partido há alguns anos e seus filhos viviam longe. Sentada em sua poltrona favorita, ela lia um livro, tentando distrair-se do frio que penetrava pelas frestas das janelas antigas. De repente, Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma sensação de que não estava sozinha na sala começou a incomodá-la. Ela olhou ao redor, seus olhos buscando algo que não conseguia definir. Foi então que viu, de relance, uma figura indistinta parada no canto da sala. Um arrepio gelado percorreu seu corpo. "Quem está aí?" ela perguntou com voz trêmula. Não houve resposta, apenas o som do vento lá fora e o crepitar da lareira. Emma sentiu seu coração bater mais rápido. Ela sabia que não estava sonhando, aquela figura estava ali, observando-a. Com toda a coragem que pôde reunir, Emma se levantou lentamente e caminhou em direção à figura. Ao se aproximar, o ar gelado ficou mais intenso e ela pôde distinguir um contorno humano, mas sem rosto definido. Seus joelhos fraquejaram por um momento, mas ela se manteve firme. "Você precisa partir. Esta não é sua casa", disse Emma com voz firme, embora tremesse por dentro. A figura pareceu se dissipar lentamente, como se fosse feita de fumaça, até desaparecer completamente. Emma ficou ali, parada, tentando recuperar o fôlego. Depois daquela noite, Emma nunca mais teve um encontro tão assustador. Mas sempre que olhava para o canto da sala onde viu aquela figura, lembrava-se da sensação de medo e coragem que a invadiu naquela noite. Era uma noite fria de inverno na pequena cidade de Itabira, Minas Gerais. Dona Marta, uma senhora de 70 anos, conhecida por todos como Vovó Marta, tinha uma rotina simples, fazia seu chá de camomila, lia um pouco da Bíblia e rezava antes de dormir.
Ela vivia sozinha desde que seu marido falecera anos antes, mas nunca se sentia sozinha, pois acreditava que ele ainda a protegia. Uma noite, porém, algo estranho aconteceu. Vovó Marta estava na sala, terminando suas orações, quando ouviu um barulho vindo do quarto. Parecia o som de passos arrastados. Ela parou por um momento, tentando ouvir melhor. Pensou que poderia ser apenas a velha casa, que sempre fazia barulhos estranhos, mas algo naquela noite parecia diferente. Corajosa, pegou uma vela e se dirigiu ao quarto. Ao abrir a porta, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As cortinas balançavam levemente, embora as janelas estivessem fechadas. A luz da vela tremulava, projetando sombras assustadoras nas paredes. De repente, ela viu uma figura sombria no canto do quarto. "Quem está aí?" perguntou com voz firme, tentando não demonstrar o medo que sentia. A figura não respondeu, mas começou a se mover em sua direção. Marta tentou gritar, mas sua voz não saiu. De repente, a figura desapareceu, e tudo ficou em silêncio. Ela acendeu as luzes e viu que nada estava fora do lugar, mas o medo ainda apertava seu coração. Na manhã seguinte, Marta contou o ocorrido à sua vizinha, Dona Celina, que sugeriu chamar um padre para benzer a casa. O padre veio, rezou e espalhou água benta por toda a casa, garantindo a Marta que aquilo não voltaria a acontecer. Mas naquela noite, Marta teve um sonho perturbador. Seu falecido marido apareceu para ela, dizendo: "Marta, você precisa ir embora dessa casa. Algo ruim está por vir." Ela acordou suada e ofegante, certa de que aquilo não era apenas um sonho. Decidiu então passar alguns dias na casa da filha, em Belo Horizonte. Quando voltou, encontrou sua casa em ruínas. Havia sido atingida por um incêndio, cuja origem nunca foi descoberta. Desde então, Vovó Marta conta sua história a todos que ouvem, jurando que foi seu marido que a salvou de um destino trágico. E sempre termina com um conselho: nunca ignore os sinais, especialmente quando vem de quem amamos e já se foi. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se inscreva no canal para mais histórias reais de terror e encontros sobrenaturais. Compartilhe com amigos e familiares que adoram relatos assustadores. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Você não vai querer perder!